Focus, entre 6 de novembro de 2025 e 7 de novembro de 2025, os mercados globais operaram em um ciclo de reavaliação de risco de curtíssimo prazo, dominado por correção em ativos de tecnologia, leituras táticas em mercados de câmbio e renda fixa e reações a decisões institucionais e eventos geopolíticos. O fluxo foi pautado por aversão seletiva ao risco, busca por proteção em metais preciosos e por ajustes nas expectativas sobre o calendário de cortes de juros em algumas jurisdições, acontecimentos econômicos relevantes. Não houve divulgação de indicadores macroeconômicos de grande impacto, como inflação, desemprego, produto interno bruto ou índices de confiança que alterassem, de forma direta, o posicionamento global dos mercados. A atenção concentrou-se em comunicações institucionais, especialmente do Banco da Inglaterra, e em eventos multilaterais como a Conferência das Partes número 31 noticiário corporativo, teve peso adicional, com destaque para cortes de pessoal, em grandes empresas ligadas à adoção de inteligência artificial e reestruturações operacionais. A continuidade do impasse administrativo nos Estados Unidos da América foi vista como elemento adicional de incerteza. Indicadores nas datas analisadas não foram divulgados novos indicadores macroeconômicos primários de impacto global. Os movimentos de mercado decorreram principalmente de decisões institucionais, leituras técnicas e notícias setoriais e corporativas. Commodities. O petróleo registrou forte queda em 6 de novembro de 2025, reflexo das preocupações com excesso de oferta global, com alguma recuperação intradiária diante de rumores sobre possíveis sanções e ajustes de oferta regional. O ouro apresentou valorização consistente, superando patamares relevantes devido à busca por proteção frente à volatilidade dos ativos de risco. A prata acompanhou o movimento com alta intradiária expressiva. Nos grãos milho, soja e trigo fecharam em queda em 6 de novembro de 2025, após picos anteriores e em meio a ajustes técnicos. Os contratos futuros nos Estados Unidos da América indicaram milho a cerca de $4 americanos, 20 e 8 por bushel soja em torno de $11 americanos, 0,07 por bushel e trigo próximo de $5 americanos, 34 por bushel. Os metais industriais tiveram leve baixa, refletindo desaceleração manufatureira e menor pressão inflacionária. Câmbio. O dólar índice DXY apresentou leve recuo em 6 de novembro de 2025. Após movimentos recentes de valorização, o euro oscilou entre 1,151 e 1,155 frente ao dólar, com recuperação pontual do euro. A libra esterlina mostrou fraqueza, negociada em torno de 1,305 a 1,312, pressionada pela expectativa de cortes de juros após a decisão dividida do Banco da Inglaterra. O iene japonês permaneceu na faixa de 153 a 154 por dólar, beneficiando-se de fluxos de aversão ao risco. O real brasileiro teve movimentação contida próximo de R$ 5,35, com variações determinadas por fatores externos e liquidez reduzida a ações e bolsas nos Estados Unidos da América. Em 6 de novembro de 2025, os principais índices caíram com força. Standard & Poor's 500 e Nasdaq recuaram mais de 1%, liderados por perdas em tecnologia e consumo discricionário. O Dow Jones caiu cerca de 0,8%. A correção refletiu reprecificação de lucros futuros e impacto das notícias sobre cortes de empregos ligados à inteligência artificial. Na Europa, em 7 de novembro de 2025, as bolsas abriram em baixa, com o
Financial Times Stock Exchange, sem abaixo de 9.740 pontos, pressionado pela decisão do Banco da Inglaterra e pelo fraco sentimento global. Na Ásia, os mercados oscilaram entre leve queda e estabilidade, ajustando-se ao desempenho negativo de Wall Street. O Nikkei 225 e outras praças regionais mostraram volatilidade moderada, acompanhando a rotação setorial global. O setor de tecnologia foi o principal vetor de queda, com recomposição de posições e revisões de expectativas de crescimento diante de notícias corporativas e do aumento de incertezas sobre a demanda política internacional. O Banco da Inglaterra manteve sua taxa básica de juros em 4,0%, com votação apertada 5-4, reforçando a percepção de que cortes poderão ocorrer se a desaceleração persistir. A Libra reagiu com volatilidade e houve ajuste nas curvas de juros locais. Na Conferência das Partes número 30, em Belém, houve avanço nas negociações sobre financiamento climático, com anúncios de aportes para fundos de mitigação e adaptação. O evento reforçou a pressão por políticas de transição energética e investimento em preservação florestal. Nos Estados Unidos da América, as manchetes foram dominadas por cortes de empregos e congelamentos de contratações em empresas de tecnologia associados. A adoção de inteligência artificial, o impasse governamental e discussões fiscais também geraram cautela. Na China e no Japão, autoridades reiteraram compromissos com medidas de estímulo e apoio ao crédito, mas sem anúncios fiscais de grande porte no período. Decisões governamentais e institucionais. O Banco da Inglaterra manteve a taxa em 4,0%, mas a votação dividida introduziu dúvidas sobre o ritmo futuro de cortes. Nos Estados Unidos da América continuaram os debates orçamentários e medidas de incentivo a setores estratégicos como semicondutores e infraestrutura digital, sem mudanças estruturais imediatas. Na Ásia, China e Japão anunciaram medidas de apoio ao crédito privado e estímulos fiscais seletivos. No Brasil e no Oriente Médio, houve reafirmação de metas fiscais e continuidade de programas de diversificação e infraestrutura com efeitos graduais sobre o apetite por risco. Conclusão técnica. O período de 6 de novembro de 2025 a 7 de novembro de 2025 foi marcado por volatilidade seletiva e realocação de risco. Primeiro, o setor de tecnologia liderou as quedas globais, impulsionado por revisões de lucro e notícias sobre cortes de pessoal. Segundo, a decisão do Banco da Inglaterra por votação apertada aumentou a incerteza sobre o ciclo de cortes de juros e pressionou a Libra. Terceiro, as commodities refletiram sinais opostos. Petróleo em queda por excesso de oferta, metais preciosos em alta pela busca por proteção e agrícolas em baixa por ajustes de mercado. Quarto, o câmbio ajustou-se conforme o fluxo de risco, com o dólar cedendo marginalmente, o iene se fortalecendo e o real estável. Quinto, a ausência de indicadores macroeconômicos relevantes deslocou o foco para decisões institucionais. Conferência das Partes número 31, noticiário corporativo. O cenário técnico indicou cautela generalizada. Setores sensíveis à política monetária e ativos de alto beta foram penalizados, enquanto ouro, títulos de renda fixa de alta qualidade e posições defensivas ganharam espaço como proteção diante do aumento da volatilidade.